Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Precisamos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. É isto que Paulo nos chama para fazermos. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 21, ele fala: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que nós precisamos entender que nós temos que honrar uns aos outros como honramos a Cristo. Por quê? Este é o aspecto que a gente precisa entender e compreender. Nós temos o Espírito de Deus. Fomos unidos em um só corpo, segundo a vontade do Pai, para revelarmos o seu reino e a sua vontade. Por que devemos honrar uns aos outros? Porque quando honramos uns aos outros no temor do Senhor, nós expressamos que honramos a Deus, que respeitamos a sua vontade, que nos submetemos ao seu querer. Entendermos isso é que nos leva a um processo de fato, amarmos uns aos outros segundo o amor de Cristo que se entregou por nós. Entendermos que honrar é o respeito que damos à pessoa. E respeitar uns aos outros, nós devemos fazer, não só por causa de quem ela é, a pessoa que ela representa e o que ela tem e o que recebeu, como nós. Quando respeitamos uns aos outros, respeitamos a Cristo. Quando respeitamos a Cristo, glorificamos a Deus. Nós precisamos entender que a honra leva também a um processo de expressão do amor de Deus, da graça de Deus, porque compreendemos o que o outro tem e o que ele recebeu de Deus, como nós. Essa é a questão. Não somos melhores nem piores do que o outro. Podemos ser mais maduros ou podemos ter mais entendimento, mas a maturidade nós revelamos pela maneira como nós agimos ou reagimos diante do outro. Honrar, respeitar é compreender também a limitação e a falta de entendimento do outro, pois assim nós iremos crescer, amadurecer, sendo modelo, sendo exemplo, mostrando como agir e como reagir diante das situações. Quando desprezamos, nós de fato revelamos que não honramos e muito menos que amamos. Nós precisamos entender que nós somos chamados para revelarmos Cristo ao mundo. Revelarmos Cristo, essa é a vontade do Pai. Esse é o seu desejo, que nós enchamos a terra com o conhecimento da sua glória. E fazemos isso quando nós proclamamos as suas virtudes, quando nós agimos segundo as virtudes de Deus. Pois não se trata de falar, mas se trata de revelar por meio das nossas ações e expressarmos a autoridade que temos, porque não só falamos, como vivemos da maneira que agrada a Deus. As nossas palavras estão alinhadas com as nossas ações e as nossas reações. Honrar uns aos outros, na realidade, revela todo o nosso temor a Cristo. E nós precisamos viver segundo a vontade do Pai. Expressar o reino, glorificar o Senhor neste mundo. Revelando a sua salvação, revelando o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. É assim que devemos viver. Não existe outra maneira de expressarmos que honramos o Senhor, que amamos o Senhor e que o respeitamos, senão quando nós fazemos a mesma coisa com aquelas pessoas que respeitam e honram o Senhor, mesmo que possam demonstrar imaturidade, como nós demonstramos em várias situações. Crescermos, amadurecermos é que nos levará ao processo de sermos plenos de Cristo, cheios de Cristo, ou seja, a toda a plenitude de Cristo, de maneira que a gente revele e glorifique o Senhor. Que a gente possa crescer, amadurecer e revelar toda a virtude de Deus por meio de nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.